Na verdade, temos apenas um testemunho que todos estão apenas repetindo. Minha mente se voltou para as palavras de Simon Greenleaf, da Harvard Law School, uma das figuras legais mais importantes da história e autor de um tratado influente sobre evidências. Após estudar a consistência entre os 4 escritores do Evangelho, ele ofereceu esta avaliação. Há discrepâncias suficientes para mostrar que não poderia haver um consenso anterior entre eles. E, ao mesmo tempo, um acordo substancial o suficiente para mostrar que todos eram narradores independentes da mesma grande transação. Do ponto de vista de um historiador clássico, o estudioso alemão Hans Stier concordou que o acordo sobre dados básicos e a divergência de detalhes sugerem credibilidade, pois relatos fabricados tendem a ser totalmente consistentes e harmonizados. Todo historiador, ele escreveu, é especialmente cético no momento em que um acontecimento extraordinário é relatado apenas em relatos que estão completamente livres de contradições. Embora isso seja verdade, eu não queria ignorar as dificuldades levantadas pelas aparentes discrepâncias entre os evangelhos. Decidi investigar mais a fundo a questão pressionando Blomberg sobre algumas contradições, aparentemente claras, que os céticos frequentemente usam como exemplos de por que os evangelhos são não confiáveis. Comecei com uma história bem conhecida de uma cura. Em Mateus, diz que um centurião veio pessoalmente pedir a Jesus para curar seu servo. Eu apontei. No entanto, Lucas diz que o centurião enviou os anciãos para fazer isso. Agora, isso é uma contradição óbvia, não é? Não, eu não acho que sim, respondeu Blomberg. Pense nisso desta forma. No nosso mundo hoje, podemos ouvir um relatório de notícias que diz: o presidente anunciou hoje que quando na verdade o discurso foi escrito por um redator de discursos e entregue pelo secretário de imprensa, e com um pouco de sorte, o presidente pode ter dado uma olhada nele em algum momento. No entanto, ninguém acusa a transmissão de estar errada. De maneira semelhante, no mundo antigo, era perfeitamente compreendido e aceitável que ações fossem frequentemente atribuídas a pessoas quando, na verdade, ocorriam por meio de seus subordinados ou emissários, neste caso, através dos anciãos do povo judeu. Então você está dizendo que Mateus e Lucas podem estar certos ao mesmo tempo. É exatamente isso que estou dizendo, ele respondeu. Isso parecia plausível, então eu apresentei um segundo exemplo. E quanto a Marcos e Lucas dizendo que Jesus enviou os demônios para os porcos em Gerasa, enquanto Mateus diz que foi em Gadara, as pessoas olham para isso e dizem: esta é uma contradição óbvia que não pode ser reconciliada. São duas coisas diferentes. Caso encerrado. Bem, não feche o caso ainda, Blomberg riu. Aqui está uma possível solução. Uma era uma cidade. A outra era uma província. Isso me pareceu um pouco superficial. Ele parecia estar ignorando as verdadeiras dificuldades que essa questão levanta. Fica mais complicado do que isso, eu disse. Gerasa, a cidade, não estava nem perto do Mar da Galileia. No entanto, é lá que os demônios, após entrarem nos porcos, supostamente levaram o rebanho para o penhasco até a morte. Ok, bom ponto, ele disse. Mas houve ruínas de uma cidade que foram escavadas exatamente no ponto certo, na costa leste do Mar da Galileia. A forma inglesa do nome da cidade muitas vezes é pronunciada Quersa, mas como uma palavra hebraica traduzida ou transliterada para o grego, poderia ter soado algo muito parecido com Gerasa. Portanto, pode muito bem ter sido em Gerasa, cuja grafia em grego era escrita como Gerasa, na província de Gadara. Bem feito, eu concedi com um sorriso. Vou me render nesse ponto, mas aqui está um problema que não é tão fácil. E quanto às discrepâncias entre as genealogias de Jesus em Mateus e Lucas? Céticos costumam apontá-las como sendo irremediavelmente em conflito.
Este é mais um caso de múltiplas opções, ele disse, como por exemplo, as duas mais comuns têm sido que Mateus reflete a linhagem de José, porque a maior parte de seu primeiro capítulo é contada da perspectiva de José, e José, como pai adotivo, teria sido o ancestral legal através do qual a linhagem real de Jesus teria sido traçada. Esses são temas que são importantes para Mateus. Lucas, então, teria traçado a genealogia através da linhagem de Marcos. E como ambos são da ancestralidade de Davi, uma vez que você volta tanto assim, as linhas convergem. Uma segunda opção é que ambas as genealogias refletem a linhagem de José, a fim de criar as legalidades necessárias. Mas uma é a linhagem humana de José, o Evangelho de Lucas, e a outra é a linhagem legal de José, com as duas divergindo nos pontos onde alguém na linha não teve uma descendência direta. Eles tiveram que levantar herdeiros legais através de várias práticas do Antigo Testamento. O problema é agravado porque alguns nomes são omitidos, o que era perfeitamente aceitável pelos padrões do mundo antigo, e há variantes textuais. Nomes, sendo traduzidos de uma língua para outra, frequentemente assumiam grafias diferentes e eram facilmente confundidos com o nome de um indivíduo diferente. Blomberg havia feito seu ponto. Existem pelo menos algumas explicações racionais, mesmo que possam não ser infalíveis. Pelo menos fornecem uma harmonização razoável dos relatos evangélicos. Não querendo que nossa conversa degenerasse em um jogo de pegue o acadêmico, decidi seguir em frente. Enquanto isso, Blomberg e eu concordamos que a melhor abordagem geral seria estudar cada questão individualmente para ver se há uma maneira racional de resolver o aparente conflito entre os evangelhos. Certamente não há falta de livros autoritativos que examinam minuciosamente, às vezes em detalhes exaustivos, como essas diferenças podem ser reconciliadas. E, disse Blomberg, há ocasiões em que podemos precisar manter o julgamento em suspenso e simplesmente dizer que, uma vez que entendemos a vasta maioria dos textos e os consideramos confiáveis, podemos então dar a eles o benefício da dúvida quando não temos certeza sobre alguns dos outros detalhes. Número 5. O teste de viés. Este teste analisa se os escritores dos evangelhos tinham algum viés que poderia ter influenciado seu trabalho. Eles tinham algum interesse em distorcer o material sobre o qual estavam reportando. Não podemos subestimar o fato de que essas pessoas amavam Jesus. Eu apontei. Eles não eram observadores neutros. Eles eram seus seguidores devotados. Isso não tornaria provável que eles mudassem as coisas para fazê-lo parecer bem. Bem, eu vou conceder isso, respondeu Blomberg. Isso cria a possibilidade de que isso aconteça. Mas, por outro lado, as pessoas podem honrar e respeitar tanto alguém que isso as leva a registrar sua vida com grande integridade. Essa é a maneira como eles mostrariam seu amor por ele. E eu acho que foi isso que aconteceu aqui. Além disso, esses discípulos não tinham nada a ganhar, exceto críticas, ostracismo e martírio. Eles certamente não tinham nada a ganhar financeiramente. Se houvesse algo, isso teria criado pressão para ficar em silêncio, negar Jesus, minimizar sua importância, até mesmo esquecer que o haviam conhecido. No entanto, por causa de sua integridade, eles proclamaram o que viram, mesmo quando isso significava sofrimento e morte. 6. O teste do encobrimento. Quando as pessoas testemunham sobre eventos que viram, muitas vezes tentam se proteger ou proteger outros, convenientemente esquecendo de mencionar detalhes que são embaraçosos ou difíceis de explicar. Como resultado, isso levanta incertezas sobre a veracidade de todo o seu testemunho. Então eu perguntei a Blomberg, os escritores do Evangelho incluíram algum material que poderia ser embaraçoso, ou eles encobriram para parecerem bons? Eles relataram algo que seria desconfortável ou difícil para eles explicarem. Na verdade, há bastante nesse sentido, ele disse. Há um grande conjunto de ensinamentos de Jesus chamado de as duras palavras de Jesus. Algumas delas são eticamente exigentes.
Se eu estivesse inventando uma religião para agradar a mim mesmo, provavelmente não diria a mim mesmo para ser tão perfeito quanto meu Pai Celestial é perfeito, ou definir adultério para incluir a luxúria em meu coração. Mas eu protestei. Há declarações exigentes em outras religiões também. Sim, isso é verdade, e é por isso que o tipo mais persuasivo de duras palavras são aquelas que poderiam ser embaraçosas para o que a igreja queria ensinar sobre Jesus. Essa resposta parecia vaga. Dê-me alguns exemplos. Eu disse. Blomberg pensou por um momento. Então disse, por exemplo, Marcos 6, versículo 5. Diz que Jesus pôde fazer poucos milagres em Nazaré porque as pessoas lá tinham pouca fé, o que parece limitar o poder de Jesus. Jesus disse em Marcos 13, versículo 32, que ele não sabia o dia ou a hora de sua volta, o que parece limitar sua onisciência. Agora, no final das contas, a teologia não teve um problema com essas declarações, porque Paulo mesmo em Filipenses 2, versículos 5 a 8, fala sobre Deus em Cristo limitando voluntária e conscientemente o exercício independente de seus atributos divinos. Mas, se eu me sentisse livre para brincar com a história do Evangelho, seria muito mais conveniente simplesmente deixar esse material de fora, e então eu não teria que passar pelo incômodo de explicá-lo. O batismo de Jesus é outro exemplo. Você pode explicar por que Jesus, que estava sem pecado, permitiu ser batizado. Mas por que não facilitar as coisas deixando isso de fora? Na cruz, Jesus clamou: meu Deus, por que me desamparaste? Seria do interesse dos escritores omitir isso, porque levanta muitas perguntas. Certamente, eu acrescentei, há muito material constrangedor sobre os discípulos? Absolutamente, disse Blomberg. A perspectiva de Marcos sobre Pedro é bastante consistentemente desfavorável, e ele é o líder. Os discípulos repetidamente não compreendem Jesus. Tiago e João querem os lugares à direita e à esquerda de Jesus, e ele tem que ensiná-los lições difíceis sobre liderança servidora. Eles parecem um bando de pessoas egoístas, interesseiras e sem inteligência. Na maior parte do tempo, agora, já sabemos que os escritores do Evangelho eram seletivos. O Evangelho de João termina dizendo, um tanto hiperbólica, que o mundo inteiro não poderia conter todas as informações que poderiam ter sido escritas sobre Jesus. Então, se eles tivessem deixado algumas dessas coisas de fora, isso por si só não teria sido visto necessariamente como falsificação da história. Mas, aqui está o ponto. Se eles não se sentissem à vontade para omitir coisas, quando isso teria sido conveniente e útil, é realmente plausível acreditar que eles teriam adicionado e fabricado material sem base histórica? Blomberg deixou a pergunta no ar por um tempo antes de concluir com confiança. Eu diria que não. Número 7. O teste de corroboração. Eu introduzo o teste perguntando Blomberg: quando os evangelhos mencionam pessoas, lugares e eventos, eles se confirmam onde podem ser verificados de forma independente. Frequentemente, corroboração é inestimável na avaliação de se um escritor tem um compromisso com a precisão. Sim, eles confirmam. E quanto mais as pessoas exploram isso, mais os detalhes são confirmados, respondeu Blomberg. Nos últimos 100 anos, a arqueologia repetidamente desenterrou descobertas que confirmaram referências específicas nos evangelhos, particularmente o Evangelho de João. Ironicamente, aquele que supostamente é tão suspeito. Agora sim, ainda há algumas questões não resolvidas, e houve momentos em que a arqueologia criou novos problemas, mas esses são uma minoria em comparação com o número de exemplos de corroboração. Além disso, podemos aprender através de fontes não cristãs muitos fatos sobre Jesus que corroboram ensinamentos e eventos-chave em sua vida. E quando você para pensar que os historiadores antigos, na maioria das vezes, lidavam apenas com governantes políticos, imperadores, reis, batalhas militares, pessoas religiosas oficiais e grandes movimentos filosóficos, é notável quanto podemos aprender sobre Jesus e seus seguidores, mesmo que eles não se encaixassem em nenhuma dessas categorias, na época em que esses historiadores estavam escrevendo.
Essa foi uma resposta concisa e útil. No entanto, embora eu não tivesse motivos para duvidar da avaliação de Blomberg, decidi que valeria a pena fazer uma pesquisa adicional nessa linha. Peguei minha caneta e anotei um lembrete para mim mesmo na margem das minhas anotações. Obtenha opiniões de especialistas em arqueologia e história. 8. O teste de testemunha adversa. Este teste faz a pergunta: havia outras pessoas presentes? Quem teria contradito ou corrigido os evangelhos se eles tivessem sido distorcidos ou falsos? Em outras palavras, vemos exemplos de contemporâneos de Jesus reclamando que os relatos do evangelho estavam simplesmente errados. Muitas pessoas tinham várias razões para querer desacreditar esse movimento, e teriam feito isso se pudessem simplesmente contar a história melhor, disse Blomberg. No entanto, veja o que seus oponentes disseram. Em escritos judaicos posteriores, Jesus é chamado de feiticeiro que desviou Israel, o que reconhece que ele realmente fez maravilhas. Embora os escritores disputem a fonte de seu poder, esta teria sido uma oportunidade perfeita para dizer algo como: os cristãos dirão que ele fez milagres, mas estamos aqui para dizer que ele não fez. No entanto, essa é a única coisa que nunca vemos seus oponentes dizendo. Em vez disso, eles reconhecem implicitamente que o que os evangelhos escreveram sobre Jesus ter realizado milagres é verdade. Eu pergunto, poderia este movimento cristão ter se enraizado em Jerusalém, na mesma área onde Jesus havia realizado muito de seu ministério, sido crucificado, sepultado e ressuscitado, se as pessoas o conhecessem, estivessem cientes de que os discípulos estavam exagerando ou distorcendo as coisas que ele fez? Acho que não, respondeu Blomberg. Temos uma imagem do que era inicialmente um movimento muito vulnerável e frágil que estava sendo submetido a perseguições. Se os críticos pudessem atacá-lo com base no fato de que estava cheio de falsidades ou distorções, teriam feito isso. Mas ele enfatizou na conclusão: é exatamente isso que não vemos. Vou admitir que fiquei impressionado com Blomberg, informado e articulado, erudito e convincente. Ele havia construído um forte argumento a favor da confiabilidade dos evangelhos. As evidências dele para a autoria tradicional, sua análise da data extremamente precoce das crenças fundamentais sobre Jesus, sua defesa bem fundamentada da precisão da tradição oral, seu exame cuidadoso das aparentes discrepâncias, todo o seu testemunho havia estabelecido uma base sólida para eu construir. No entanto, ainda havia um longo caminho a percorrer para determinar se Jesus é o Filho único de Deus. Na verdade, depois de conversar com Blomberg, minha próxima tarefa ficou clara. Descobrir se esses evangelhos, mostrados por Blomberg como tão confiáveis, foram transmitidos de forma confiável para nós ao longo dos séculos. Como podemos ter certeza de que os textos que estamos lendo hoje têm alguma semelhança com o que foi originalmente escrito no primeiro século? Além disso, como sabemos que os evangelhos estão nos contando a história completa sobre Jesus? Olhei para o meu relógio. Se o trânsito estivesse leve, eu conseguiria pegar meu voo de volta para Chicago. Enquanto eu reunia minhas anotações e desconectava meu equipamento de gravação, olhei mais uma vez para as pinturas das crianças na parede de Blomberg e, de repente, por um momento, pensei nele não como um acadêmico, não como um autor, não como um professor, mas como um pai que se senta na beira das camas de suas filhas à noite e fala suavemente com elas sobre o que é realmente importante na vida. O que ele lhes diz, eu me perguntei, sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre esse Jesus que faz afirmações tão ousadas sobre si mesmo? Eu não consegui resistir a mais uma linha de perguntas. E quanto à sua própria fé, eu perguntei: como toda essa pesquisa afetou suas crenças? Eu mal consegui tirar as palavras da minha boca antes que ele respondesse: isso as fortaleceu, sem dúvida. Eu sei, pela minha própria pesquisa, que há evidências muito fortes da confiabilidade dos relatos do Evangelho. Ele ficou em silêncio por um momento, então continuou: você sabe, é irônico.
A Bíblia considera louvável ter uma fé que não requer evidências. Lembre-se de como Jesus respondeu a Tomé, o incrédulo: "Você acredita porque vê. Bem-aventurados aqueles que não viram e ainda assim creram." E eu sei que nunca podemos forçar ou coagir a fé. Não podemos substituir o papel do Espírito Santo, que é frequentemente uma preocupação dos cristãos quando ouvem discussões desse tipo. Mas eu vou te dizer isso. Há muitas histórias de estudiosos na área do Novo Testamento que não eram cristãos, mas que, através de seu estudo dessas questões, chegaram à fé em Cristo. E houve incontáveis outros estudiosos, já crentes, cuja fé foi fortalecida, mais sólida, mais fundamentada, por causa das evidências. E essa é a categoria em que eu me encaixo. Quanto a mim, eu originalmente estava na primeira categoria. Não sou um estudioso, mas um cético, um iconoclasta, um repórter exigente, em uma busca pela verdade sobre Jesus, que disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Eu fechei minha maleta e me levantei para agradecer a Bloomberg. Eu voaria de volta para Chicago satisfeito que, mais uma vez, minha busca espiritual estava começando bem.